A partir de agora, mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Bom dia a todos, hoje é 9 de agosto de 2012, no ar, programa Novas de Paz. Graças a Deus por mais um dia que Deus nos concede, muita paz e alegria. Nesse mesmo barco nós vamos seguindo rumo ao céu, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos otorgado a cada momento. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela vida da sua família, que tem sido uma bênção para a nossa programação. Quero convidar você para assistir agora Entrevistas Novas de Paz. O evangelista Jailson Trajano entrevista o pastor Altair Germano. Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você aqui no programa Novas de Paz. Nessa oportunidade, dentro do bloco Entrevista Novas de Paz. Hoje, o nosso convidado será o nosso companheiro e amigo pastor Altair Germano, que é pastor, escritor, conferencista e também coordenador do Eladalp aqui da nossa igreja. Ele vai falar um pouco aqui dos seus livros, né? E também do prêmio que recebeu de literatura, o Areté. Vamos a um trecho aí da sua aula na 53ª Escola Bíblica. A gente volta com o pastor Altair já conosco aqui em nossos estúdios. No capítulo 19 de Mateus, num contexto do ministério de Jesus, no versículo 28, há uma fala de Jesus que vai mexer com a cabeça dos seus discípulos, que estão sendo preparados e trabalhados por ele. Que fala é essa? Verso 28, capítulo 19 de Mateus, versículo 28. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa revelação trazida por Jesus causou um impacto muito grande na vida e depois nas relações entre os discípulos. Até então, o clima entre os discípulos era um clima de cordialidade, era um clima de camaradagem, era um clima de companheirismo, era uma comunhão maravilhosa. Todos se regozijando ao lado do mestre, sendo participantes daqueles momentos de glória, de milagres, de palavra e ensino na unção, de ressurreição de mortos, de libertação de endemoniados. E todos já de alguma forma tinham a consciência de que eles também seriam portadores da graça de poder servir ao Senhor daquela forma e daquela maneira, sem interesses, sem querer coisas em troca. Já era um grande privilégio estar ao lado do mestre. Ora, pensa cá comigo, pensamos cá entre nós, diante de tantos judeus da época de Jesus, aqueles 12 poderiam pensar como nós pensamos hoje. Diante de tanta gente na igreja, primeiro, diante de tanta gente no mundo, ele nos alcançou com a salvação. E no meio de tantos salvos, ele nos chamou para uma obra. Que privilégio tão grande! Poderia ser tantos outros, mas estamos nós aqui, separados pela graça dele, pela bondade e pela misericórdia dele. Aqueles judeus certamente percebiam o valor desse privilégio. E quando eles pensavam que tudo já estava bom, aí Jesus sai com essa informação. Olha, na regeneração do Filho do Homem, vocês pensam que vai ficar só nisso? Aqui tem mais coisa. O Filho do Homem, quando ele sentar no trono da sua glória, vocês vão sentar com ele também. E não vão sentar para fazer qualquer coisa, vocês vão sentar para julgar. Vão julgar as tribos de Israel. Há 12 tronos preparados para vocês. Querido, essa revelação
com base na percepção, na perspectiva que os apóstolos têm de liderança, faz com que eles comecem a viajar, a pensar as coisas, assim, 12 tronos, gente, tem trono nesse negócio, trono, visibilidade, trono, privilégio, trono, poder, trono, glória, julgar, vamos estar por cima. Eita, esse negócio de trono é bom. A gente nem sabia, já estava tudo bom como estava, ainda tem trono. Lá na frente Pedro vai dizer, nos fez reis e sacerdotes. Vai dizer, trono. Cadeira. Lugar. Opa, mas tem um problema. Tem um problema. 12 tronos, o trono da glória. Então, peraí. Trono da glória, 12 tronos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem uma questão aí. Qualquer trono não é trono. Há tronos e tronos. E do lado do trono da glória, quem sentar vai ter mais visibilidade, mais poder, mais privilégio, mais status, mais tudo. Então não nos basta tronos. É preciso saber em qual trono. E na cultura judaica, o lado direito e o lado esquerdo, vocês, obviamente, os amados companheiros sabem muito bem, é lugar diferenciado. A questão agora entre eles era, quem vai sentar à direita ou à esquerda? Obreiros maduros, como pensariam? Sentar, a gente não merecia nem ser salvo, a gente foi. Chamado para ser obreiro, a gente não merecia, fomos também. E essa condição de obreiro da direita sentar num lugar de honra é muita coisa, mas a gente não fica satisfeito. Bom, mas nem todo lugar tem a mesma honra. Eu quero a maior. Queremos a maior. Aí começou essa coisa silenciosa entre os discípulos da direita e da esquerda. Só que nesse meio termo, alguém saiu na frente. E quem saiu na frente? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Alguns comentaristas bíblicos afirmam, com base em algumas referências bíblicas, que provavelmente a mãe dos filhos de Zebedeu era tia de Jesus, irmã de Maria, Salomé. Há alguns textos que promovem essa possibilidade. Se essa possibilidade for confirmada, se configura o que nós vamos falar aqui. Mas mesmo que não se configure, o que vai acontecer é uma afronta. A mãe e os meninos articulam, maquinam uma maneira de conquistar os primeiros lugares, ou a direita e a esquerda, os lugares de maior honra. E diz o texto, é a primeira vez que acontece na Bíblia, aqui entre os discípulos, uma disputa por cadeira. Nunca mais deixou de ter. E diz o versículo 20 que se aproximou dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando. Ela chega, o verbo aqui no grego, que traduz-se por adorar, é proskineo, que significa dobrar os joelhos, prostrar-se. Ela chega reverentemente e se ajoelha. E eu entendo que com voz mansa, ela lhe faz o pedido,
E diz Jesus para ela: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à minha direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Se ela é tia de Jesus, esse negócio está em família. Se ela não é, está em família também, pelo menos na dela. Porque se ela não é tia de Jesus, mas pelo menos ela se enquadra no rol daquelas mulheres que cooperavam com o ministério de Jesus. Então, se não na condição de parente, ela se enquadra na condição daquela mulher que, por fazer muito pela obra, se acha no direito de ser recompensado por isso. Só que aquela mulher é o antitipo, hoje, de muitos que em períodos como esse de escola bíblica, com voz mansa e com atitude respeitosa, fica pedindo cadeiras para filhos, para parentes, para amigos, para tios, para avós, para genros. Jesus, não dá para conseguir uma cadeira para os meus filhos? A gente é tão próximo. Se não na condição de tia, eu já prestei tanto serviço. E aí, ela pediu algo que não era legítimo pedir. Não se pede ministério para ninguém. Não se pede cargo para ninguém. Dos dias de Jesus até hoje, há pessoas que ocuparam funções ministeriais, que sentaram em cadeiras ministeriais, que nunca foram chamadas por Deus para isso. Nunca. Só que aqui não é para qualquer pessoa que a coisa é pedida para Jesus. E Jesus não negocia essas coisas. Jesus não tem esquema armado com ninguém para ficar na mão de ninguém. Jesus não deve favor para ninguém. Bem, de volta aqui já na sala de entrevista, depois de assistir aí um pequeno trecho da aula do pastor Altair, que foi ministrado aqui na 53ª Escola Bíblica de Obreiro. Pastor Altair, que está conosco, vai falar um pouco também dos seus livros, né? E também do prêmio abençoado, um prêmio promovido pela Associação de Editores Cristãos, né? O Aretê. E ele foi abençoado aí com esse prêmio pelo trabalho de escrever mais um livro para a glória de Deus e para todo o público cristão. Pastor Altair, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Viu? Paz do Senhor, Trajano, paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. É sempre um prazer retornar à nossa casa, né? Esse estúdio, eu me sinto em casa. Temos aqui quase que diariamente contato com os irmãos de uma forma ou de outra. E também estar aqui mais uma vez falando com aqueles que nos assistem para compartilhar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Pastor Altair, eu sempre acompanho seus trabalhos, tanto no blog, né, como também os trabalhos escritos. Quantas são as suas obras, pastor, e de que forma, o que levou o senhor a escrever esses livros? Nós temos 5 livros publicados, né? O primeiro foi o Reflexões, que foi uma coletânea de estudos e artigos que primariamente foram publicados no blog. Em seguida, nós publicamos o Batismo com o Espírito Santo, Perspectivas sobre um olhar crítico do pentecostalismo clássico. Esse livro, a segunda edição atualizada, deve sair agora no segundo semestre. Depois publicamos Uma Igreja com Saúde, que
que também foi uma coletânea de estudos e artigos lá do nosso blog, para publicarmos pela CPAD o Líder Cristão e o Hábito de Leitura, e agora o último lançamento, o perfil de 7 líderes pela Arte Editorial. Pastor, e o que veio a levar o senhor a escrever, a expressar através dos textos os seus pensamentos, os seus estudos? Sempre nós trabalhamos a escrita, ainda como jovens, tendo oportunidades na igreja para ministrar alguns estudos, palestras. Então sempre elaboramos aqueles esboços assim que designamos de mais recheados. E posteriormente, com o advento da internet e principalmente com os blogs, houve essa possibilidade de escrever mais. Então surgiu de forma natural dentro das nossas próprias atividades, que culminou nessa sequência de publicações e de outras que virão, se Deus assim nos permitir. Pastor, a igreja, o senhor, né? Todos nós fomos abençoados com esse prêmio aí que foi concedido ao senhor a nível Brasil, promovido pela Associação de Editores Cristãos, né? O prêmio Arete de Literatura Cristã. E eu queria que o senhor falasse, pastor, desse livro seu. Eu já li, é um livro muito bom, O Líder Cristão e o Hábito da Leitura. Conta pra gente, pastor, como veio a ideia desse livro, né? Base do conteúdo desse livro e como foi aí ganhar esse prêmio para o senhor? Qual o sentimento de ganhar esse prêmio aí? O primeiro, né, pastor? E tenho certeza de muitos que virão. O Líder Cristão e o Hábito de Leitura, ele nasceu, a ideia nasceu no nosso curso de mestrado. Quero aproveitar para mandar um abraço a todos aqueles que fazem a direção e o corpo de professores e alunos lá do Seminário Pentecostal do Nordeste. Lá, junto com o pastor Roberto José e alguns outros companheiros aqui, nós iniciamos um curso de mestrado, como falamos. Da primeira turma, só 3 se formaram, a minha pessoa, o pastor Roberto José e um caríssimo irmão lá de Mossoró. E o nosso projeto para a dissertação, e a nossa dissertação foi exatamente em cima da importância da leitura para o desenvolvimento do ministério pastoral. Quando ainda o projeto estava em andamento, nós recebemos aqui em Abreu Lima a presença do pastor Claudionor de Andrade, que é gerente de publicações da CPAD, a quem coube para mim o privilégio de poder conduzi-lo e fazer o seu traslado entre hotel, ministrações, e nessas idas e vindas eu conversei com ele, que estávamos trabalhando num projeto nessa área, e ele ficou muito entusiasmado. Por quê? O entusiasmo dele deu-se a algo que eu já tinha percebido. Não havia na literatura evangélica brasileira, nem na literatura secular, uma obra que abordasse leitura na amplitude que nós desejávamos abordar. Ou seja, uma só obra que trabalhasse o conceito de leitura, a história da leitura, a leitura e sua importância no contexto bíblico e da história da igreja, e aspectos práticos de como superar dificuldades de ler e em como desenvolver as habilidades de ler. Então, quando eu falei que estava trabalhando num projeto de dissertação com esse conteúdo, ele disse, olha, assim que o projeto estiver pronto, terminado, você me envia, porque realmente há algo de inédito na sua proposta e que certamente vai ser uma bênção para a igreja evangélica no Brasil. Agora, pastor, o senhor falou que veio do trabalho de mestrado, dissertação. Sabemos que geralmente é um trabalho com bastante páginas, né, um conteúdo extenso. O senhor teve alguma dificuldade de assim, poder separar para trazer de uma maneira mais simples, uma maneira mais prática e mais fácil para o leitor esse conteúdo? Durante a elaboração da dissertação, há toda uma observação muito rígida das questões da ABNT, das regras, das metodologias que se usam para elaborar, coisa muito acadêmica e científica. Na hora de transformar a dissertação em livro, então isso acontece um processo de adequação, a partir do próprio título da obra. A dissertação que falava sobre a importância do desenvolvimento de leitura entre os pastores evangélicos, etc., se transformou no Líder Cristão e o Hábito de Leitura. E aquele conteúdo muito científico foi adaptado para que a leitura não fosse uma leitura cansativa, que fosse uma leitura fácil e gostosa de ser feita. Então, ele hoje está todo adequado e adaptado, o livro, né? Ganhou
essa capa, esse título, e o texto está todo adaptado. É um texto que ainda percebe-se algum rigor acadêmico, mas não tanto quanto a dissertação em si mesma. Então, como falamos, enviamos assim que a dissertação ficou pronta, e com pouquíssimos dias eu recebi o retorno lá do pastor Cadeonor que o livro já tinha sido aprovado e que caminharia para o processo de edição e publicação pela casa, o que aconteceu em abril do ano passado. Pastor, sabemos que a Associação de Editores Cristãos, a qual concedeu esse prêmio, existem várias categorias, né, de livros para receber esse prêmio, e o critério é bastante profundo. Qual categoria o seu livro ele foi alcançado com esse prêmio? O prêmio Areté é um prêmio que desde 1991 ele é concedido. Todas as editoras filiadas a essa associação, como a Ragnos, a Vida Nova, Mundo Cristão, CPAD, as principais editoras do Brasil estão filiadas a essa associação. Então, anualmente, dentro de um evento literário, esse ano foi na FLIC, a Feira Literária Internacional Cristã, eles fazem a questão da premiação. Então, as editoras indicam para cerca de 30 categorias vários livros. A categoria que meu livro concorreu foi na de educação teológica. Haviam livros de outras editoras concorrendo com o Líder Cristão e o Hábito de Leitura, e haviam livros da própria CPAD concorrendo com ele, como o Teologia da História, do Gunnar Berg, inclusive filho do pastor Coordenador de Andrade. Então, são muitos livros que concorrem por categoria, para que desses muitos livros que concorrem, 3 vão para a final, por categoria. Então, na categoria Educação Teológica, foi o nosso livro, com mais 2, um deles do irmão Gunnar Berg, e mais um outro de outra editora. Eram 2 livros da CPAD com mais um de outra editora. E para a glória de Deus e felicidade nossa, o nosso livro entre os jurados ali. E houve também esse ano uma mudança no prêmio Areté, que também houve uma votação, houve um júri popular. Então, havia especialistas e o leitor em si, via internet, também pôde avaliar e, como falei, para a glória de Deus, a nossa obra foi premiada. O prêmio Areté, ele é o prêmio máximo, aquele que a gente pode designar do Oscar da literatura evangélica cristã, da literatura cristã evangélica. É o prêmio máximo que uma editora, que um livro, que um autor pode receber. Então, para mim, que não sou sou bem novo ainda nessa questão do mercado editorial, talvez o meu livro mais antigo tem 2 anos, e com 2 anos escrevendo eu consegui um prêmio desse, é uma realização que a gente só tem mesmo que louvar e agradecer a Deus. Pastor, sabemos a dificuldade, o senhor que, além de cooperar aqui com a igreja, o pastor Roberto, com o ministério, família também, é conferencista que tem andado o Brasil todo. O que isso vem a somar para a sua vida, para o seu ministério, pastor? Sabemos da dificuldade de escrever um livro e das suas ocupações também, né? Mas o que isso vem a somar e se isso serve de uma motivação a mais para você escrever mais livros e, por sinal, bons livros? Sem dúvida alguma, a gente se alegra com a conquista, serve de motivação para nós, mas eu desejaria que não fosse apenas motivação para mim, que fosse motivação para você, motivação para tantos outros que estudam, que gostam de ler. Inclusive, para gostar de escrever, é preciso gostar de ler, é preciso ler para escrever. Para tantos outros que têm projetos aí, eu trago essa palavra, compartilho o prêmio, dizendo que é uma conquista grande, porque, eu vou dizer porque eu entendo como grande, não tem como esconder. Primeiro, é uma conquista de um assembleiano, na categoria Educação Teológica. Pela bondade de Deus, nós estamos como vice-presidente do Conselho de Educação e Cultura da Assembleia de Deus no Brasil, da CGDB, que trabalha com a questão da teologia. Tenho sido convidado pela Sociedade Bíblica do Brasil para compor o quadro de palestrantes do Seminário de Ciências Bíblicas, e ver um assembleiano e a Assembleia de Deus ganhando destaque no cenário teológico nacional é algo de grande, porque a nossa igreja não tem tradição teológica. Então, quando nós fomos convidados para compor o grupo do Seminário de Ciências Bíblicas, já foi algo grande. Agora, na categoria Educação Teológica, um livro de um assembleiano, de uma editora assembleiana, um assembleiano nordestino, né? Isso pesa. Então, é honra
para a gente da Assembleia de Deus, é honra para a nossa região Nordeste, é honra para o nosso estado de Pernambuco e é honra para a nossa cidade de Abreu e Lima. Então, a gente só tem que louvar a Deus, repito mais uma vez, transferir para Ele a honra e a glória, mas de compartilhar com todos esse mérito e alegria. Alegria e méritos, porque nesse livro tem um pedacinho de todos, né? Um pedacinho dos pastores, dos irmãos, dos amigos, da família. Todos, de alguma forma, direto e indiretamente contribuíram para isso. Pastor, antes de falarmos um pouco aqui da escola bíblica, né, que o senhor teve oportunidade de mais uma vez de trazer a sua aula, eu queria que o senhor falasse do último lançamento seu, né? E confesso que já li, né? E graças a Deus tem servido para agregar valores para a minha vida. E indico também a todos. Fala um pouco, pastor, desse lançamento que o senhor acabou de lançar aqui na 53ª EBO. Isso. Deus nos deu a oportunidade, mais uma vez, de termos mais uma obra. Nós temos planejado anualmente nas escolas bíblicas, tem sempre um livro novo, né? Esse ano, o Perfil de 7 Líderes, né? O Perfil de 7 Líderes é uma proposta de aprendizagem para a excelência na liderança, onde o objetivo é que a gente possa aprender mais um pouco com os erros e com os acertos de alguns personagens bíblicos que ocuparam posição de liderança. No nosso livro, nós destacamos Roboão, um líder insensível e insensato, Naamã, um líder que sabia ouvir, Uzias, um líder sem limites, Abacuque, um líder visionário, Daniel, um líder em constante crescimento, Neemias, um líder sensível e Jesus, um líder servo. Então, já aqui na nossa escola bíblica, como bem falado, a obra está disponível em breve nas principais livrarias da cidade, inclusive no Tacaruna você já encontra ele na Livraria Imperatriz, uma livraria secular, mas já está com a obra nas mãos. E esperamos em Deus, no segundo semestre, termos mais um lançamento aí que seria o Teologia do Martírio e a segunda edição do Batismo com o Espírito Santo atualizada e ampliada. Pastor, além das livrarias aqui em Recife, que forma também o leitor que está em casa, que assiste também todos nós pela internet, pelos canais de comunicações, podem adquirir esses livros, essas obras? O Líder Cristão e o Hábito de Leitura, você pode adquiri-lo através da internet no site da própria CPAD. Inclusive, esse livro eu já estou nas mãos com a terceira tiragem. Em um ano, já foi feita a terceira tiragem do livro, são cerca de mais de 5.000 exemplares vendidos. Eu entrei no site da CPAD esta semana e já está esgotada a terceira tiragem, acho que já vão rodar a quarta tiragem, mas enquanto não rodam, você encontra nas livrarias CPAD em todo o Brasil. O Perfil de 7 Líderes você adquire pelo site da Arte Editorial também, ou através do nosso e-mail. As pessoas que têm dificuldade de adquirir em lojas, de adquirir pela internet, nos sites, pode adquirir através do altair.germano@gmail.com. Então, o endereço também está disponível no nosso blog, altairgermano.net, e fazendo isso, os irmãos podem ter acesso às obras. Pastor, já partindo para o final do bloco, a sua opinião sobre a escola bíblica, como o senhor vê esse grandioso trabalho, com participação esse ano, né? Também na parte da tarde, de líderes, de esposas, de obreiros. Da sua opinião, pastor, sobre isso e a sua visão no trabalho geral. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o pastor Roberto José pela ousadia na mudança do formato da escola bíblica. Obviamente, todo o processo de mudança tem forças de resistência, porque naturalmente nós somos resistentes às mudanças e principalmente mudanças no âmbito religioso. Eu só vi melhorias, uma boa assistência no período da manhã da parte dos oficiais da igreja, uma boa assistência no período da tarde e à noite também. Então, o pastor, quando abriu esse leque, abriu a oportunidade daqueles que não podiam participar anualmente da escola bíblica de poderem participar e ouvir preletores os preletores que pregaram e que deram aula pela manhã, à tarde, boa parte deles também ministraram. Então, tiveram o mesmo nível de aprendizagem. Então, está de parabéns o pastor presidente da igreja, de parabéns à igreja, de parabéns aos obreiros e todos aqueles que puderam participar deste grande evento. Pastor, o tema da sua aula ministrada na EBO? Falamos sobre a essência da liderança cristã. Falamos da necessidade de voltarmos à Bíblia, onde estão lá os fundamentos da liderança, e aplicarmos para a nossa liderança esses fundamentos que vão trabalhar essa essência. A liderança cristã sofre influência cultural de alguns paradigmas, de algumas perspectivas que não as bíblicas. A liderança bíblica ela não objetiva a visibilidade,
ela não objetiva os privilégios, ela não objetiva o poder explorador e dominador. A liderança bíblica é uma liderança servidora para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, fique à vontade. Chegamos ao fim do bloco da entrevista, para você deixar sua saudação para o público em casa, a todos que nos assistem no programa Novas de Paz. Amém. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui nos estúdios da TV Nova de Paz. Agradecer a todos aqueles que oram por nós e agradecer à minha família, agradecer ao meu pastor, agradecer a todos aqueles que têm cooperado, porque todos têm cooperado, têm nos ajudado, e todas as conquistas alcançadas e aquelas que virão, eu peço sempre a Deus para nunca esquecer de que não são conquistas de um homem só. Há muita gente envolvida nisso, por isso a necessidade de tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e de compartilhar a alegria e os méritos com todos. Nosso muito obrigado, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença e parabéns por esse maravilhoso prêmio. Amém, muito obrigado também. E chegamos ao final de mais uma entrevista Novas de Paz. Vamos dar Deus pela sua audiência e pela sua participação. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Betel Magazine Confecções. Adulto, juvenil, infantil em todos os tamanhos. Gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, 122, Centro, Abreu e Lima, em frente à Praça São José. Fone 3541-1946. Betel Magazine Confecções. Há 10 anos servindo a Igreja do Senhor no preparo de líderes e obreiros, a FATIADAL, Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, oferece os cursos básico, médio e bacharel em teologia e também básico em música. Em Abreu e Lima, ou em sua extensão em Prazeres, você dispõe de uma excelente estrutura e de professores devidamente qualificados. Invista em seu ministério e crescimento espiritual estudando na FATIADAL. Para maiores informações, ligue para o telefone 3542-1410. 3542-1410. FATIADAL, compromisso e seriedade no ensino bíblico teológico. Bem, amados, que bom poder acordar e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos outorgado a cada momento de nossa vida. Por isso, quero convidar você, neste momento, para louvar ao Senhor com música cristã. Aleluia. Escute. Uma casa, 11 homens e um milagre. Naquele dia a terra estremeceu. Uma voz ouviu-se, ele ressuscitou. Jesus Cristo naquela casa apareceu, dizendo assim: não temas, mais microfone, não temas, não temas. Naquele dia o soberano assim falou. 11 homens com medo e fracos, naquele dia Jesus avivou. Saíram dali maravilhados com a experiência visível do Senhor. Disse ele: Tomé, toque aqui,
sou eu mesmo. Ele creu e assim proclamou. Não temas, não temas, não temas. Naquele dia o soberano assim falou. 11 homens com medo e fracos, naquele dia Jesus avivou. E agora nesta tarde, e agora Ele fala com você. O mesmo Deus que ali apareceu, Ele fala, a terra se cala e os montes estremecem. Ele é Deus e está aqui por você. Não temas, não temas, não temas. Naquele dia o soberano assim falou. 11 homens com medo e fracos, naquele dia Jesus avivou. Não temas, não temas, não temas. Naquele dia o soberano assim falou. 11 homens com medo e fracos, naquele dia Jesus avivou. Naquele dia Jesus avivou. Naquele dia Jesus avivou. Assista agora as cenas do 44º Eladalp, que ocorreu em Vila Rural, Igaraçu, dia 21 de julho deste ano. A paz do Senhor, caro telespectador, estamos aqui na Assembleia de Deus de Vila Rural, Igaraçu, onde estamos tendo o 44º Eladalp. Muitos líderes de vários departamentos, obreiros das áreas adjacentes, que estão aqui com o pastor João Martins, assistindo aulas que enriquecem espiritualmente a vida de cada um. Vamos a algumas cenas desse encontro. Paz do Senhor, caro telespectador. Estamos aqui com o nosso pastor Orlando Cosmo, ele que ministrou uma das aulas neste dia do Eladalp, o 44º deste ano, nessa sequência de 3 anos em que o pastor Roberto, juntamente com toda a convenção, tem distribuído tanto no sertão do estado, nas partes mais longínquas do estado, como nas partes da região metropolitana, esse encontro para trazer um aprendizado, ensino aos líderes de todos os departamentos. Pastor Orlando, fale da sua alegria deste dia, de mais um Eladalp sendo realizado aqui, desta feita em Vila Rural. Pastor Dário, Pai do Senhor para todos os amados irmãos. Se constitui uma alegria nossa, nós estamos mais uma vez aqui participando desse Eladalp, onde, por misericórdia, Deus tem nos dado esse grande privilégio. Esta semana nós abordamos um assunto falando mais uma vez do apóstolo Paulo e desta feita falando de algumas dificuldades
que ele teve no ministério, não é? E abordando alguns princípios da liderança do apóstolo São Paulo. Porque se nós simplesmente proclamarmos que amamos a Deus e não amarmos os nossos irmãos, somos mentirosos, é o que diz a palavra. Não há consistência nisso. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus vai aparecer sempre com boas obras. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem, não foi? E se nós afirmamos que estamos com Ele, também devemos andar como Ele andou. Então olha como a coisa vai chamando a gente para uma visão simples e ao mesmo tempo profunda do Evangelho, que é viver conforme Jesus, é encarnar a palavra de Deus. A gente vê um vínculo, olha o vínculo de Paulo com Jesus. O que foi que Paulo disse? Paulo foi tão ousado, né? Ele chega ao momento que faz uma série de recomendações, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores. Olha para ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí hoje a gente quer pregar, quer ensinar, mas não quer ser um exemplo de Cristo. Muitas vezes a gente quer entender muito, mas na prática a gente perde-se. Aí depois ele diz em 1 Coríntios 4,16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Depois ele diz em Filipenses 3,17: sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Estamos agora com o nosso presbítero Joel Bonfim. Querido companheiro presbítero Joel, como o senhor vê este encontro, o que ele traz para a sua vida, para o seu crescimento como líder da Casa do Senhor? A paz do Senhor para os irmãos. Respondendo à pergunta do amado e querido pastor, para mim é motivo de satisfação. Sendo assim a primeira vez, temos o privilégio de recebermos aqui em nossa terra, em nossa localidade, esse presente da parte de Deus, a pedido do nosso pastor local, João Martins. O nosso pastor presidente nos tem atendido, o nosso pastor Roberto José dos Santos, e para nós, respondendo à pergunta do querido pastor, é motivo de satisfação imensa, porque traz para nós mais conhecimento da parte de Deus, e nunca é demais nos aprofundarmos assim nas coisas de Deus. Desta feita, eu me sinto honrado, privilegiado. Quero até dizer que não merecíamos também presente, mas eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes, e para mim, satisfatório da parte do Senhor esse presente. Eu quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente Roberto, nosso pastor da área, nosso pastor João Martins, por esse encontro, que na verdade é um encontro de grande valia para nós líderes, porque cada dia nós precisamos aprender mais e mais e mais, porque nós sabemos que ser líder não é simplesmente ser líder, mas nós devemos cada dia buscar a presença do Senhor e aprender a sua palavra, e com certeza vai ser muito proveitoso para nós. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Para mim, a satisfação está aqui nesta tarde, ouvindo a palavra de Deus. A senhora tem aprendido alguma coisa? Aprendi muito da parte de Deus. Quando eu cheguei aqui, o pastor estava pregando, foi uma bênção dos céus. E eu gostei muito, como quando o pastor João Martins, ele começou falou muito bem da oração missionária, pois eu, como dirigente da oração missionária do Alto do Céu, estou muito feliz, porque eu estou aprendendo da parte de Deus. Foi ótimo, quando nós precisávamos muito
de aprender aqui para levar para os componentes, né, que nós temos na oração missionária. E eu precisava, como eu mesma, precisava muito de ouvir o que eu ouvi aqui, aprendi e vou levar para as minhas meninas, né? Eu trabalho com ela, vou passar para elas que elas não estavam aqui de manhã e achei ótimo, viu? O estudo foi maravilhoso, amei e isso é presente de Deus. E o que é justiça, pastor Dário? Condição aceitável para Deus, ser aprovado por Deus. Justiça é isso? É. Tem mais ainda. Justiça, integridade. Quem segue a justiça é inteiro. Inteiro, não é duas caras. De manhã é um jeito, de tarde é outra. Não é 2 pesos e 2 medidas. O líder tem que ser justo na sua liderança. Foi falado aqui o pastor Moisés, de manhã, escutei ainda, que tem pessoas que são mais aceitas porque tem dinheiro, outras que se aceitam porque não tem dinheiro. O líder não pode ter isso. Ele tem que tratar todo mundo igual, é igualitário para todos. Ele tem que ser justo, porque o Deus que ele serve é justo. A Bíblia diz que Deus é um Deus de equidade. Você sabe o que é a palavra equidade? Ser equio. A balança nem desce nem sobe, é justa. Deus não deu culpado por inocente, nem inocente por culpado. Eu agradeço a Deus, primeiramente, segundo ao meu pastor presidente, Roberto José, ao meu pastor João Martins, por ter trazido esse ensinamento maravilhoso para nós nesse dia, o qual nós aprendemos como líder. Cada dia mais precisamos mais e mais aprender para que possamos liderar os nossos liderados de acordo com a palavra de Deus. É de suma importância para o nosso crescimento espiritual, porque aprendemos como desenvolver o nosso ministério, aprendendo com homens de Deus capacitados a nos ensinar. E o pastor João Martins, juntamente com todos nós, estamos privilegiados de termos esse grande encontro de líderes aqui na nossa área, em Vila Rural, e aprendermos muito e desenvolvermos tudo aquilo que temos assim aprendido, colocando em prática para o bom andamento e crescimento da obra do Senhor. E eu sou grato a Deus por tudo isso, e nós vemos o resultado aqui, como pela manhã, a palavra dada, e aqui à tarde também, onde vamos ter ainda, como o próprio pastor Dário, que nos trará uma aula de acordo com o crescimento espiritual, tanto dos líderes, para distribuirmos para todo o rebanho da casa do Senhor. Qual é a minha missão, pastor Evans? Como líder espiritual que eu sou, a nossa missão talvez seja a mais árdua de todas que eu citei. É uma missão que eu coloco como ganhar vidas. Essa é a nossa missão. Ganhar vidas. E quando alguém se preocupa em curar, outro se preocupa em tratar, outro se preocupa em proteger, a nossa não faz em parte, não é parcelada a missão do líder espiritual. A missão nossa é ganhar por inteiro toda a integridade do ser. Enquanto que o que eu citei, eles têm a missão por particularizar partes do ser humano. Um cuida lá da proteção, outro cuida do coração dele, outro cuida do dinheiro dele, da moradia dele. Nós cuidamos da vida por inteiro. Ou melhor, Deus nos ajuda a orientar para que essa vida esteja salva na pessoa dele. Se você concorda, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Missão no latim quer dizer enviar. Enviar. A própria expressão missão é alguém enviado com ação. Se alguém está sendo enviado e não tem um objetivo, uma ação, é melhor ficar onde está, porque não vai funcionar missão em você. Então a missão do líder
é ser enviado com uma ação. Então lá vai. Qual é a ação de um maestro de música? Eu não estou ouvindo. Maestrado. Qual é a missão de um professor de EBD? Qual é a missão de uma pessoa que está na porta, o porteiro? Qual é a missão de um líder espiritual? Roberto, a nossa missão aqui, como líder espiritual, orientar vidas. Queremos com muita alegria cumprimentar a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação imensa e um prazer incomensurável em poder participar desse grande encontro da Eladalp aqui em Vila Rural. Esse encontro nos traz substâncias importantes, significativas para nossas vidas, mensagens profícuas que edificam o crente a caminhar firme aqui na terra. Queremos externar nossos profundos agradecimentos ao pastor Roberto José por essa extensão que alcançou o pessoal aqui de Igaraçu. Queremos parabenizar a todos que participam, enfim, que tiraram esse dia para aprender o de melhor para a sua vida espiritual. Gostaria aqui de agradecer principalmente, a Deus pelos ensinos, que nós aprendemos aqui nesta tarde, ao nosso pastor Roberto, ao nosso pastor João Martins, que deu uma força aqui juntamente conosco nesse aprendizado, nesse ensinamento que foi muito especial para todo o DG Adal, para todas as dirigentes de oração, para todos os líderes, e que nesta tarde nós assim possamos sair nesta tarde felizes do que aprendemos nesta tarde, juntamente com a juventude também. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado neste lugar, em Vila Rural, a qual houve esse primeiro Eladalp, onde traz bastante conhecimento para nós que somos líder, onde trabalhamos com liderança da juventude, da igreja. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele trouxe, pelo nosso pastor, presidente, por todos os líderes e pastores que vieram a este lugar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está aqui ao meu lado o pastor João Martins, pastor aqui na área, aqui na igreja de Vila Rural, que recebe o Eladalp. Ao seu lado a esposa, nossa irmã Fátima Lima. Pastor João Martins, como é receber mais um encontro de líder, o 44º desses 3 anos de trabalho que o pastor tem realizado em todo o estado? O senhor hoje ser um anfitrião, com toda essa liderança, a igreja cheia, recebendo a palavra. Para o senhor, o que significa isso? Meus irmãos, em primeiro lugar eu saúdo a todos com a paz do Senhor e quero dizer que para nós esse encontro de líder é uma providência de Deus através do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, e porque vai servir de uma montante de bênção para nós, para a liderança que tem a responsabilidade sobre a nossa comunidade aqui, e acredito que dentro de alguns dias nós vamos ver o resultado, vamos receber até o resultado desse grande encontro, porque a gente vê o interesse dos líderes, dos obreiros aqui para aprender mais, para receber mais a palavra do Senhor, e por isso nós estamos vendo aqui a casa cheia de pessoas, homens e mulheres interessados em se alimentar com a palavra para beneficiar outros que são necessitados aqui na área. Pastor Martins, fale das igrejas aqui que estão presentes, as igrejas que o senhor pastoreia, como também outras igrejas que não estão dentro da área que o senhor pastoreia, mas que são companheiros, amigos, obreiros que vieram prestigiar esse trabalho. Pois não, temos aqui na área, nós temos aqui Vila Rural, que é onde está acontecendo o evento, temos Alto do Céu 1, Alto do Céu 2, Jardim Sumaré, Córrego da Bacia, Usina São José e Santa Helena, que é conhecido lá como Irmão Nel. E o povo desta área, os líderes dessa área, dessas igrejas estão aqui, como também alguns companheiros que nós temos convidado, Igaraçu, Agamenon 1, Saramandaia, e outros, Tabatinga, Congro, Cortegada, Novo Igaraçu, e enfim,
Temos vários outros companheiros aqui mais próximos que têm vindo cooperar conosco aqui e estão aqui até elogiando o trabalho, visto que as palavras, os ensinos, as aulas que foram ministradas até agora, já está na 4ª aula sendo ministrada, mas tem sido bênção de Deus para todos nós, como foi o caso da primeira aula, o pastor Orlando, a segunda aula, o pastor Moisés Batista, a terceira aula, o pastor Dário José, e agora o pastor Esdra, que está até substituindo o horário do nosso pastor presidente, que por motivo superior ele não pôde estar aqui, esteve visitando a todos nós aqui logo cedo, mas teve que sair para resolver outros problemas. Então, nós só temos que agradecer a Deus e os amigos e irmãos que vieram e ainda estão aqui, também se alimentando da palavra de Deus, cooperando conosco. Com muita alegria, estamos encerrando mais uma cobertura de mais um Eladalp. Deus continue abençoando, caro telespectador, a todos vocês que assistem a programação. Até a próxima cobertura de mais um Eladalp. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Betel Magazine Confecções. Adulto, juvenil, infantil em todos os tamanhos. Gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias. As melhores marcas estão aqui, nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine, Avenida Brasil, 122, Centro, Abreu e Lima, em frente à Praça São José. Fone 3541-1946. Betel Magazine Confecções. Há 10 anos servindo a Igreja do Senhor no preparo de líderes e obreiros, a FATIADAL, Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, oferece os cursos básico, médio e bacharel em teologia e também básico em música. Em Abreu e Lima, ou em sua extensão em Prazeres, você dispõe de uma excelente estrutura e de professores devidamente qualificados. Invista em seu ministério e crescimento espiritual estudando na FATIADAL. Para maiores informações, ligue para o telefone 3542-1410. 3542-1410. FATIADAL, compromisso e seriedade no ensino bíblico teológico. Meu muito obrigado a todos vocês e por hoje é só. Senhor meu Deus, te louvamos por mais uma manhã que tu nos concede, te louvamos pela paz, pelo amor, pela tua compreensão. Permaneça abençoando a cada um de nós, permaneça nos dando força, permaneça, Senhor, abençoando a nossa nação. A todos da equipe do programa Novas de Paz, a cada um dos teus filhos que tem assistido esta programação, aqueles que estão hospitalizados, permanece, Pai, restaurando a saúde de cada um deles, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amanhã, na nossa programação, assista o culto de adoração, realizado no Templo Central, em Abreu e Lima. Até lá. E que Deus lhe abençoe, caros telespectadores. Você acabou de assistir mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Realização: Assembleia de Deus, Abreu e Lima, Pernambuco.